Bem-vindos ao Pomodoro Podcast. Estamos aqui mais uma vez para discutir a administração pública de um modo leve e descontraído, e hoje temos o prazer de receber a professora Érica Marques. Meu amigo Bradson, falar de Érica Marques, fazer um breve resumo aqui do currículo da nossa convidada de hoje. Érica Marques é doutora em Psicologia Social pelo UFPB, mestre em Desenvolvimento Humano, tem um MBA em Gestão Universitária pelo Georgetown College, especialista em EAD pelo UFF, é atual reitora da Uniesp e vice-presidente do Farol de Desenvolvimento da Paraíba, o qual vamos explorar logo mais aqui. Érica, seja bem-vinda, Érica. Aqui é o podcast. A gente só tem a agradecer. Eu, quando fiz o convite para ela estava fora do estado, ela estava em uma viagem por uma entidade que ela participa aqui do estado. E aí eu só tenho até a agradecer, porque de pronto eu falei, ela disse, não, pode marcar comigo, Levi. Vamos agendar uma data que eu vou na hora. Foi de pronto. Só tenho até a agradecer. Seja bem-vinda, Érica. Nada, eu que agradeço. Estamos aqui para bater um papo. Aproveitando que eu já toquei aí em Maringá, na viagem, que foi a viagem para onde você fez, você poderia começar a falar, dar um resumo rápido de como foi essa tua viagem? Vamos falar logo aqui da trajetória aqui de Pronto, é melhor então da trajetória profissional e por que é que você chegou a Maringá. Pronto. Trajetória de gestão, até para a gente chegar lá. Até chegar a Maringá, né? De faculdade, a universidade, de diretora, reitora, tem uma história, tem um caminho aí que vai... Tem. Eu sempre gostei de gestão, na minha vida inteira. Em 2000, fui para a Espanha para fazer meu doutorado. Fiz em criminologia. Nada a ver com gestão, mas a minha cabeça sempre pensou muito gestão. E aí, em 2003, eu vim passar férias, estava já terminando, já tinha feito a primeira defesa. E aí, um tio meu, Augusto Almeida, com Germano Toscano e Alírio, estava abrindo uma instituição e me chamaram para a direção dessa instituição. E eu tive a primeira grande decisão da minha vida, que foi: ou vou ou fico. Ou eu voltava e terminava o doutorado, ou eu ficava... E assumia a gestão. E arriscava e assumia a gestão. Não dava para ser meio-meio, porque eram duas coisas muito potentes, assim, né? Que demandavam muita energia. E aí decidi ficar, né? A minha família, já fez 3 anos e tal, depois eu termino, sabendo no íntimo que dificilmente iria terminar. E foi a gestão acertada, né? Foi a decisão acertada, porque estou na gestão desde 2003. Nossa, 22 22. Preferia não fazer essa conta. Mas faz pouco tempo. Mas deu certo. E aí estou na gestão de instituição de ensino superior desde essa data. Na primeira instituição, depois trabalhei em São Paulo, na Unisa, e fui convidada para assumir a Uniesp em 2015. Vou fazer 10 anos de Uniesp agora. E estou lá até hoje. Érica, é uma trajetória que tem tanto uma parte acadêmica como esse desafio de gestão, e aí a gente vai ver daqui a pouco que tem outros desafios no Farol que transcendem uma empresa e é algo meio que pensando na sociedade, no crescimento. Então, o que lhe define hoje em dia? Assim, quais são os elementos que lhe motivam? O que é que lhe faz continuar nesse ritmo que você mantém hoje, depois de mais de 20 anos? Eu gosto muito da palavra inquietação, no sentido positivo, sabe? De você nunca estar... não é conformado, porque acho que eu sou super conformada e de boa com a minha vida, mas, assim, de sempre achar que a gente pode fazer mais, né? Quando você trabalha com gestão, as empresas são feitas de concreto, assim. As empresas não têm vida. O que faz a vida das empresas são as pessoas e os resultados que elas entregam. Então, quando a gente fala de educação, de gestão, privada ou pública, a gente está falando de um conjunto de pessoas que fazem algo com um determinado objetivo. Então, eu acho que tudo que me move na vida é meio dentro dessa seara aí, sabe? Eu acho que vai muito nessa linha. Falando em gestão, a gente sabe que gestão de pessoas... Nossa, e hoje em dia, hein? Exato. Hoje em dia a gente tem fazer até o link aqui depois do... Hoje em dia, trabalhar com gente... E aí, sem dúvida, isso é um elemento que une tanto a administração privada como a administração pública, né? Muito. E você vai ter muito a contribuir aí para esse gestor que nos assiste. Muito. Eu acho que
trabalhar com gente hoje, principalmente, assim, e eu sempre, quando eu venho para a entrevista, tenho medo até de ser cancelada, porque eu falo muito abertamente, porque eu acho que a gente precisa. Não, mas a ideia é essa. Né? A ideia é desmistificar isso aí. Se é posicionar falar. abertamente, eu acho que as pessoas têm que entender, e eu falo porque eu também sou uma funcionária de uma empresa, né? Eu não sou 600 dona. colaboradores, né? O INESP. É uma prefeitura, praticamente. Mais de 600 Maior colaboradores. Que muitas prefeituras. Maior que muitas prefeituras. E aí, eu começo até lá, quando você falou colaborador, eu sempre digo assim, eu não gosto desse nome. Se juntar seus colaboradores com os alunos, é muito maior do que muitos municípios aqui. Verdade. Gestão mais de 10 mil alunos circulantes. Com interesses diversos aí é complicado. Cada um. Então, eu sempre digo assim, eu não gosto desse nome, colaborador. Eu acho que colaborador, eu perguntar assim... Brad, o que é que você quer? Que você quer uma água gelada? Deixa eu ali, vou te pegar e eu colaboro com você. Mas a partir do momento que eu sou convidada para falar, você é convidado para entrevistar, a gente está fazendo aqui o nosso papel, né? Se eu estou em uma empresa, eu tenho que funcionar. E eu acho que isso é o pressuposto básico que deveria também gerir a parte da administração pública. Eu tenho que ter uma função e eu tenho que funcionar. Eu colaboro quando eu faço a mais. Então, acho que esse é o entendimento que as pessoas têm que ter de bate pronto. Mas isso é uma concepção que eu nunca tinha parado para pensar na questão da palavra funcionar. Eu acho que colaborador eu achava até mais interessante, mas então, funcionar. Mas aí, eu acho que nos dias de hoje, e falo muito de boa, porque eu sou funcionária também, né? Nos dias de hoje, as pessoas têm que ter esse entendimento do meu papel nisso. A gente está trabalhando muito lá no Uniesp, essa questão de... quando acontece qualquer problema, qualquer demanda, mesmo que seja sua, eu tenho a ver com isso. Hoje a gente vive, até por conta dessa piração das pessoas, sei lá, de não saber seu papel, ou de, enfim, eu não queria dizer isso, mas é mais ou menos assim, de se sentirem demais, né? Então, hoje você vê pessoas esgotadas por trabalharem 8 horas por dia, né? Assim, a gente não vai entrar nessa seara, mas... por isso que a gente trabalha tanto hoje com processo, porque processo despersonaliza, não é você, não é o jeitinho que você faz. Eu não vou dizer assim, eu vou te pedir porque tu faz mais rápido, porque Levi demora tanto. Não, processo, todo mundo tem um processo a seguir, tecnicamente um resultado muito mais igual, né? E que funcione. E hoje em dia, quando você... ter essa teia e ajustar e fazer essa costura entre as pessoas é o maior desafio do gestor, sem dúvida nenhuma, né? Porque, como eu falei, a gente está numa geração príncipe. Eu tenho umas histórias que, ao longo do podcast, eu vou contar, de uma geração que, se a gente não disser assim, cara... a minha filha está entrando na universidade agora, disse assim, tô louco para arranjar um estágio, que eu quero ganhar dinheiro. Eu disse, primeiro, você tem que fazer algo que mereça ser pago. Sim. Ponto. Aí ela se tocou e está aprendendo, está estudando. Mas assim, lógico, ninguém vai pagar algo para você não fazer nada. Ou que você não se pague, sabe? Exato. Então, eu acho que essa é outra lógica do mercado. Esse entendimento na contramão, eu acho que a gente vive hoje na era da informação demais, muito estímulo, todo mundo tem TDAH e parece que as pessoas têm um orgulho, achando que é de pessoas inteligentes, sabe? Eu acho que a gente pensa demais, talvez, não sei se é esse o problema. Confunde dessa geração. Com excesso de informação, você lidar com muita... É normal você ter, se você tem muitos estímulos, pelo cérebro você tem menos atenção, né? É uma coisa matemática, então trabalhar com gente hoje é complicado. Eu achei extremamente importante isso que você falou, Érica, principalmente quando você focou na questão do processo. Infelizmente, muitas prefeituras, muitos órgãos públicos pelo Brasil, eles são personalizados. A senhorinha lá do protocolo é ela. E aí, se ela sai de férias, o setor fica parado. Quem conhece ela vai mais rápido. Pois é. Quem não conhece vai mais devagar. Então, a ideia de você criar processos objetivos, um sistema onde os processos, a sequência de etapas seja determinada, despersonifica e ganha eficiência para o gestor é ótimo, sabe? Porque, assim, você tem os seus objetivos semanais, trimestrais, pronto, e ninguém enche o saco de ninguém. Cada um vai fazer o seu, ninguém vai ser... Claro que as pessoas vão continuar sendo maravilhosas, porque vão fazer algo a mais. Mas ninguém é maravilhoso porque faz o que
que tem a obrigação de fazer. Isso é bom para o gestor e é bom para o servidor público. Muito. Porque ele se protege, inclusive. Ele se protege, exatamente. E outra coisa, você tem a capacidade de medir, né? De saber quem é mais eficiente, quem não é, como você sabe o processo. Quem faz mais rápido. Certamente é porque se a pessoa fez, ele tem alguma habilidade dele ali. Aí você bem coach. Mas nem fale nisso, porque o pesal fica com medo. Você bem coach de internet agora. Dizem que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Érica, falando essa questão de colaboradores, você disse de processos, e aí tem que ter alguém que faça a gestão, faça essa coordenação. E aí, nessa questão também de gestão de pessoas, tem que se ter um foco em quem vai se colocar para fazer essa gestão. Quem seria a liderança? Na realidade, eu sou muito da linha de que os processos hoje e os setores são muito mais espalhados, assim, são muito mais misturados. Eu não consigo ver atualmente o que se via antigamente em DP, por exemplo. O seu setor faz isso, o seu só faz isso, o seu só faz isso. Porque os processos hoje misturam muito os setores. Eu dou muito esse exemplo, por exemplo. Nós aqui fazemos uma teia de um processo intersetorial, ou seja, o mesmo processo passa por nós 4. Ok. Mesmo que eu faça o meu processo ok, você faça o seu ok, você faça o seu ok, você faça o seu ok, e não tenha uma teia costurando isso, o processo não vai sair legal na mão do interessado. Entendeu? Então, assim, quando fala de gestão de pessoas, eu acho que todo líder, pode ser líder de uma pessoa, ele tem que fazer a gestão de pessoas. Acho que não cabe mais aquela gestão de pessoas centralizada pelo RH, o DP, que antes o RH que tinha que saber os anseios, onde é que você se encaixava, onde é que você não se encaixava, tal. Não. Se o líder direto não souber, não vai fazer uma gestão legal. E todos têm que funcionar. Todos têm que funcionar. Você tem que entender. E outra coisa, eu acho que o ponto principal também, dentro de todas as filosofias e teorias, é você chegar a um ponto... Já teve gente que eu fiz isso, né? Eu acho que não tá legal aqui, vamos colocar ali e tal. Tipo, umas 2 vezes. Na terceira vez eu chamei a pessoa e disse assim, a empresa já fez a sua parte. Já te mudou 2 vezes. Então, ou você muda pela empresa, ou você sai. Né? O jogo acabou, game over. Assim, o esforço que a gente faz, se não tiver um retorno de esforço também, eu acho que na administração pública a gente pode pegar muito esse gancho. O que é que você está fazendo aqui, cara? O complexo né? aí é que a questão é diferente do privado, é que no público você diz que você pode ir embora, né? No privado você tem toda a complexidade. Se o servidor for efetivo... Mas sabe qual é o problema que eu acho? Assim, e isso, para mim, tem que ser o alerta de todo gestor. Eu digo assim, sempre costumo dizer isso. O erro grita, né? Acabou a luz aqui, todo mundo vai tentar resolver. A cadeira quebrou, vai pegar outra cadeira, isso aqui tudo vai resolver. O grande problema do gestor são aqueles pontos que não estão gritantemente errados e que a gente vai se adaptando. A cultura que se diz do funcionalismo público é essa. E tem muita gente bacana que produz muito dentro da administração pública, que merece aplausos. E a gente joga tudo na mesma rede. Aí quem faz certo desanima. Porque diz assim, poxa, eu produzo, eu faço tudo certinho. Então, assim... A meritocracia, de alguma forma. Então, o gestor tem que se virar. E se eu não posso botar para fora tão facilmente, né, como o serviço privado, vamos dizer assim, eu tenho que arranjar estratégias em que a pessoa se situe e faça. E tem muita coisa, além da demissão, para você fazer a pessoa... Tem. Sabe? Antes de você demitir... Porque senão o líder vai dizer, eita, eu não posso fazer nada. E também é uma comodidade para o líder. E é a mesma situação do gestor na empresa privada quando tem algum servidor com estabilidade, algum empregado, algum funcionário com estabilidade. Ele pode se acomodar e cabe ao líder aí tentar encontrar estratégias para estimulá-lo. E eu vai o racha. E num caso extremo, é possível demitir. Sim. Tanto o servidor público estável como quem tem estabilidade. Por isso que o processo é bom. Porque no processo você mede e você sai do... porque ele não quer, ele é preguiçoso. Feedback. Não. Ele recebeu isso e não fez, recebeu isso de novo e não fez, recebeu a advertência e não fez, a segunda advertência não fez, foi suspenso, não fez e pronto. Lá no Uniesp, desde que eu cheguei, já foram expulsos de não voltar mais 3 alunos. Expulso, de verdade, assim.
Eu só não chutei cachorro morto para botar no histórico que tinha sido expulso, que eu disse assim, não, deixa aí. Mas assim, porque desrespeitaram o professor e a instituição privada. E a gente leva a fama de que instituição privada pode tudo. Pode não. Eu digo aos professores todos, estou dizendo aqui publicamente o que eu digo nas reuniões. Aluno desrespeitou o professor, se o professor tiver certeza do que aconteceu e estiver certo, pode mandar botar para fora. Agora, do mesmo modo, ao contrário. Tem uma história engraçada que eu vou contar daqui a pouco. Até conversando com o Bradson nessa questão de teoria dos jogos. A partir do momento que você cede uma vez, se você aceita essa que o aluno desrespeite o professor, pronto, aí você começa a perder o controle. Que ele não vai... Perante os outros, né? Exato. Total, você acha que eu vou chegar para o professor e dizer assim, nunca, e como eu disse, eu estou dizendo público porque eu nunca fiz. Professor, dê mais um ponto ou passe, jamais, nem coordenador faz lá isso. Né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com a forma que a gente trabalha, porque a gente pode cobrar também isso, sabe? E essa questão do respeito seria muito inconsequente, eu acho. Você trabalhar com a educação, você focar na educação dos seus alunos e você aceitar certas situações. Então, por exemplo, lá, eu trabalho o meu andar é no segundo andar do Bloco Central. Então, tem uma cultura de dizer assim, quando a pessoa não resolve, sei lá embaixo, que são os setores mais importantes, sobe, né? E a minha linha sempre foi essa, ó. Antes de subir, se tiver feito alguma besteira, me avisa no caminho. Se tiver desrespeitado alguém, sei lá, avisa no caminho que o meu tratamento vai ser diferente. E aí foi sei lá, uns 2 anos atrás, uma famosinha aí, que depois, quando acabar, eu digo que é. E aí, chegou lá pedindo um documento que ela não tinha mais direito, tinha que pagar, acho que era R$150. E a pessoa disse, não, peraí que eu vou ver, e começou a gritar. Não ofereceu nenhuma história, não. Que tinha que ser, que não sei lá. Aí começou a esquentar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o jurídico e dizer assim, o caso foi esse, quem tem razão? Porque se eu não... Também assim, eu falo isso, mas se a gente tiver errado, eu ou a instituição, eu dou 10 passos para trás, me ajoelho e peço perdão. Isso aí, todo mundo lá é muito alinhado nisso. E aí, ela não aceitou. Ele disse, não, nós estamos certos, ela não tem direito, tal. Aí eu disse, pois, pelo fato dela ter gritado, eu não vou liberar. Eu podia liberar tranquilamente, R$150, coitada. Aí, ela disse, eu vou chamar a polícia e vou chamar a televisão. E o povo lá tudo se tremendo. Professora, libere que ela vai chamar a polícia e a televisão. Eu juro a você, eu sou tranquila, mas eu trinquei o dente. Que eu disse, eu bati na mesa assim, eu não vou liberar nenhum real. Pode chamar quem ela quiser. Aí o menino chegou, que eu brinco com ele, que é o gerente de campo, disse assim, professora, espera aí que eu vou ali. Aí ele disse, a senhora vai aonde? A senhora vai descer para resolver? Eu disse, não, vou pentear meu cabelo, vou botar batom, porque a televisão vai chegar e eu vou dar entrevista bonita. E a gente não resolveu. E o advogado chegou lá, tudo, e a gente não resolveu. Até hoje, não resolveu, mas eu acho que eu cumpri o meu papel com meus colaboradores que foram desrespeitados. Com certeza. Sabe? Com certeza. E eu acho que essa mensagem ficou. De liderança. Porque se a pessoa chegar lá... Isso faz parte do líder, né? No grito, né? É cliente e tal, mas assim... Eu sempre digo, a pessoa que disse, o cliente tem sempre razão, devia se revirar no túmulo, voltar pra gente sentar e conversar. Não tem. Tem razão quando tem, né? Então, a gente sempre preza muito por isso, porque você não consegue liderar sem as pessoas terem confiança em você. Sabe? Sem você ter o olhar crítico sobre as pessoas. Então, eu digo assim, olá, ninguém perde, festinha de colégio, de dia das mães, de nada. É só dizer, professor, sem mentira. Hoje vai ter uma apresentação de balé da minha filha. Beleza, você vai, eu quero seu resultado. Você vai hoje, no dia que eu precisar, você fico, sabe? Então, assim, se você não fizer essa teia de confiança, a coisa não vai. Isso aí. Porque você não tem olhos para estar em todo canto, sabe? Então, eu acho que tem coisas muito pequenas que... Você já ganhou até o títulozinho de gestora rapadura, viu? Eu já contei essa história. Eu já contei essa história. Mas não é mole, não. Não. Mas você chutou isso ou você ouviu? Não, eu vi. Sim, Marcos, ele faz uma investigação. Mas é maravilhoso, né? Eu achei ótimo aqui as perguntas, mas esse caso, eu tinha 15 dias de Uniesp, não conhecia ninguém, tinha vindo dessa experiência de São Paulo, só tinha entrado no Uniesp uma vez, muito rapidamente, e a antiga diretora era uma diretora alta, assim, com a cara de diretora, eu brinco, né? E eu sou uma pessoa muito brincalhona, do tamanho de nada.
E eu disse assim, gente, as pessoas têm esse estigma de autoridade. Eu entro agora, mas eu sou brincalhona. Será que eu vou ter que ser mais séria e tal? Mas assim, eu já tinha sido gestora e fui na minha. E aí o cara do financeiro me disse isso. Professora, com licença. E eu disse a ele, foi o melhor feedback que eu podia ter na minha vida. Porque é isso que eu penso. Você pode bater meta, você pode cobrar, você pode ter a autoridade sem ser autoritário. E as pessoas vão lhe respeitar muito mais. E até hoje está lá, fazer 10 anos, né? Acho que está dando certo. Tá dando, graças a Deus. Aí, sem dúvida, esse tipo de postura serve para todo gestor, público ou privado, né? Sem dúvida. Desde o prefeito, o secretário, o diretor de escola. Se ele tiver esse papel de liderança, de dar forças, de empoderar o seu funcionário, na hora que aquele funcionário tiver uma dificuldade com o aluno, com um cidadão, seja com quem for, o funcionário que esteja certo, ele tem que ser protegido. E eu acho que o gestor, por mais que ele não saiba tecnicamente tudo, mas ele tem que se dispor a entender de tudo de alguma forma, sabe? Pelo menos como se processa. Para as pessoas entenderem que ele é um parceiro. Eu acho que ele é lá o maestro da orquestra, mas se precisar, ele afina o violino, ele abre a caixa, ele dá uma limpadinha no violão, no bombo. Então, eu acho que eu estou aqui. Na pandemia aconteceu muito isso comigo. Se você me perguntar, Érica, intimamente, o que você sentiu na pandemia, eu não lembro. Porque eu estava na proa lá do navio, sem tempo, preocupada com todo mundo, como é que ia ser, preocupada com saúde, com o que morreu, com o que perdeu a mãe, com o outro que perdeu o marido, com o que foi internado. Então, assim, a gente não teve tempo. E ok, né? Eu sempre brinco assim, dizer, é uma guerra que eu escolhi. Uhum. Eu não vou ficar, a bichinha de mim, sou líder. Não, eu tô lá porque eu quero. Então, faz parte. Você já internalizou essa questão de liderança. Ninguém é líder sem gostar de problema. É isso que eu ia dizer. E a liderança ninguém chega na minha sala para tomar um café se não for para resolver algum BO. Ninguém. Eu já passo na cara de todo mundo lá. Né? Então, é isso. Faz parte e eu gosto, né? Então, porque eu gosto. Deixa eu polemizar aqui. Vamos lá. Vou jogar uma pimentinha aqui. Ô, Érica, o gestor público, o que é que o gestor público, na sua visão, precisaria melhorar? O gestor público médio aqui. Eu acho que é pensar, como nós somos obrigados a pensar no setor privado. Porque não é uma escolha. As empresas abrem e as empresas fecham. Então, tudo que você trabalha na não estabilidade lhe dá mais trabalho. E eu puxo muito isso para todos, para a reflexão de todos, sabe? O tal do jogo ganho. Então, você ter estabilidade não quer dizer que o jogo está ganho. E eu acho que muitas vezes o gestor público, sei lá, prefeito, governador e tal, eu tenho um mandato assegurado, né? Então, nítido que você vê uma galera que se esforça muito mais no primeiro mandato, no segundo, quando está mais jovem, do que está no final. A gente tem milhões aí de exemplos. Então, assim, é entender que é uma empresa. Eu digo que se o político... E que tem que ter resultado. Se o político investisse o tempo na gestão como ele investe na campanha, nós teríamos Nem precisaria de campanha se você faz um bom trabalho, porque né? na campanha o político trabalha 24 horas, não dorme, aquele período ali. Se ele investisse ali metade do tempo que ele investe na campanha. E é triste a gente pensar assim, né? Mas aí também parte para o político e também parte pela questão que a Érica falou até aqui, que é a questão de não saber delegar ou colocar pessoas que não têm a capacidade de gerência. Porque o gestor máximo ele não vai ter a capacidade o tempo todo de assim, eu acredito que no IESP nem tudo que ocorre não, e você colocar por amizade ou por familiaridade, você aí você dá um tiro na cabeça da sociedade civil organizada. Pronto, por isso que né? eu digo. Porque aí você está dizendo assim, é um bando de otário e que eu faço aqui o que eu quiser. Isso serve para qualquer um. Algo curioso, por exemplo, eu não sou ninguém, eu sou reitora lá do Uniesp, que é um grãozinho de areia. Minha irmã é engenheira. Minha irmã disse assim, brincando uma vez, será que é maldição eu ser tua irmã? Porque eu sempre fui muito a ferro e fogo, assim, né? De não colocar ninguém e tal. Minha irmã uma vez foi dar uma palestra do Uniesp escondida, sem as pessoas saberem que era minha irmã, porque ela é muito competente na área dela de engenharia, de restauração e tal. Chamaram e não sabiam que ela era minha irmã. E ela disse assim, eu tô com vergonha de dizer que eu sou tua irmã. E depois, os coordenadores ficaram, mas eu preciso dela. Aí eu falei com a mantenedora e disse assim, se ela não vier para cá, ela morava em Natal, ela veio para cá, ela vai para a concorrência. E eu acho meio sem sentido
E como já sabem minha forma de trabalhar e sabem que jamais eu iria me meter em nada para beneficiar. E aí disseram, não, Érica, pelo amor de Deus, a gente já sabe, já ouviu aí e tal. E foi, mas assim, demorou muito. Minha irmã começou a dar aula lá ano passado. Entendi. Porque me aperrearam muito, não ela, as pessoas, para que ela fosse, né? E eu não me meto em nada, e ela tá lá e tá bem. Mas assim, a minha preocupação para que não entrasse e dissesse assim, porque, irmão, hoje já é completamente separado. Mas essa preocupação você tem que ter sempre, cara. Você tá lá na liderança, né? Então, o que a gente vê, eu acho que quando a gente fala de cultura, para a cultura do que a população tem, principalmente da política em si, é a própria política que tem que refinar o seu perfil com comportamento. Não é o que você diz, é o que você faz. Verdade. Sim, é Né? verdade. Já se diz aí, não adianta você ser, tem que parecer ser, né? E tem que fazer, não é? Falar é muito bom, agora fazer, outros 500. E aí, doutor Bradson? Falo demais, né? Opa. Eita. Eu tô acompanhando aí. É o momento podcast agora. Chegamos no nosso momento Pomodoro. Pomodoro Podcast. Ai, meu Deus. Esse momento Pomodoro, como eu tinha comentado, Érica, depois de trabalhar, depois de discutirmos assuntos sérios durante 25 minutos, a gente faz uma quebra de 5 minutos conversando aleatoriedades, coisas mais Pra leves. relaxar, pra voltar com tudo gás. Seguindo Falar a de técnica vinho, vamos Pomodoro. falar de corrida, agora vamos abstrair um pouco. Vamos lá, estou aqui. Até corrida, eu corri agora ontem. Ontem teve uma corrida. Eu não consegui voltar para o meu ritmo antes da pandemia, você acredita? Acredito. Antes da pandemia eu estava super bem. E parou na E tô corrida. igual um cavalo manco. Parou. Tá igual a Marcos. Agora eu tô voltando. Eu tô nem manco. Tô pior. Eu tô Não, pior, mas eu tô meu melhorzinha já. ritmo. Péssimo, horrível. Mas você corre quanto? Não, eu tava correndo 14 para treinar para 21, né? Tá, Agora eu tô de 5 a 10, assim, nessa... Levi também corre muito. Não, corre. Eu prefiro de 10 do que de 5, porque eu não tenho maturidade da de 5. Por quê? Porque eu acho que a de 5 é mais Intensa. pilhada, assim. A de 10 eu me contenho mais. Imagino Eu quero passar da coleguinha e às vezes a gente não tá conseguindo passar e fica com raiva. A de 10, se você der A de 10 é tudo... massa, eu já corri várias vezes. A de 10 do Rio, que eu acho uma prova lindíssima. Já corri no Chile, na Argentina, e é bem de boa. Corre. Mas quero correr correr é 21. bom que você dá um escape, você dá uma abstraída é do bom mundo, né? demais. Você tá ali só você. Corrida é o E as esporte. minhas amigas, não corre, que correr envelhece. Aí eu olho pra cara delas, eu nem respondo. Não, a sensação de correr é. Renova, é bom Mas não demais, Tá né? só você Cada e um você Não fala ali. isso, não. Eu acho que cada um tem aí o seu momento, né? O que Pode lhe falar, faz bem, mas tem pode que ter. falar. Como é? Não, porque sensação de que envelhece, porque Bradson, a gente tem uma foto, até mostrou um dia, que Bradson há 10 anos atrás ele não corria quando ele entrou no tribunal. Aí ele era uma cara de bebê, hoje... Ô, a 10 cara anos, gente, não, pelo mas, amor a cara, de Deus. mas catalisou o que chamo... E ainda pior que no futebol meu apelido é cara de velho. Aí... Por causa da corrida, né? Não é da Gente, corrida, é um não. monte de É a gente corrida, chato não. que Aí foi que da idade. envelhece, aí diz, ai, gente, tem vontade de mandar olhar no espelho. Não, mas não. Faz bem. Acho que todo mundo tem que ter válvula de escape. Assim, as pessoas quando conversam comigo, né? Enfim, a imagem que algumas pessoas têm de mim é que eu sou super workaholic, assim, que morro no trabalho. As pessoas já vêm como se estivesse com pena. E eu disse, gente, eu trabalho bem, trabalho, sei lá, 10 horas por dia, quando eu quero, 8 a 10, não trabalho demais, mas eu trabalho bem o tempo que trabalho. Sim. Mas eu não morro, não trabalho no domingo, eu almoço em casa, muitos dias, tenho meu hobby, faço academia, acordo cedo. Então, assim, ok. Quando você tem que trabalhar, você trabalha. Quando Né? tem que ser família, você vai ser Agora, família. Você... algo que também é para reflexão é pessoas que trabalham desorganizadamente e ao invés de 8, tem que trabalhar 10, 12 porque não dão conta. Aí é desorganização. Não é demanda de trabalho. E Aí- isso as pessoas têm que entender a diferença. Aí acaba faltando tempo de qualidade pro resto, né? Isso as pessoas têm que entender a diferença. Uma vez eu perguntei numa reunião do Niesp, disse assim, fulano, qual é o seu horário? professora, se a senhora quiser, eu me estendo. Eu disse, não quero super-herói aqui, eu quero todo mundo trabalhando bem 8 horas. Tchau. Se for passar, aí a gente negocia, hora extra, tal. Mas isso, porque isso faz parte do processo. E você trabalha Exatamente. muito melhor. Eu já passei dias que eu trabalhei 12 horas e não rendi como 8 horas bem trabalhadas. Isso aí é, né? Uhum. É fato, mas as pessoas
meio que se perdem em algumas coisas hoje. E o vinhozinho, só porque... Se eu pudesse, eu tomaria vinho todo dia. Eu digo logo aqui publicamente. Às vezes eu tô estressada e abro uma garrafa, tomo só uma tacinha e guardo para outro dia, às vezes. Mas assim, eu adoro. Assim, é uma bebida que eu gosto. Preferência de uva? De verdade. Gosto das mais fortes. Gosto de Syrah. Gosto de umas mais... umas travadinhas, um Ataná. Mas... o vinhozinho. Eu gosto. Não gosto de vinho branco, mas não é por preconceito, não. É porque eu não gosto mesmo. É mais por hábito, né? Tomo mais tinto e de dia eu gosto de caipirinha. Caipirinha. Mas o vinho branco não é tão difundido no Brasil. A gente está acostumado a tomar. Mas acho que está mais popular agora. Agora tem uns amigos portugueses que tomam todo, sempre que me convidam lá. A minha impressão é que me dá dor de cabeça. Assim, não rola bem. Mas caipirinha eu gosto de me divertir, de correr, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter. O escape, né? Se não tiver o escape... Vai, Levi, pergunta se ela joga BT, Levi. Não, joga não. Joguei uma época. Já, ela tinha dito que não... Joguei uma época, mas era coisa demais, era corrida, bicho, tênis. Não, porque se jogasse, com certeza já tinha se encontrado com alguma... Eu jogava ali na arena, na CSQ. No CSQ, Então, ela também é sócio lá. Passei, acho que uns 6 meses com o Silvio. Silvio. É porque lá ele é conhecido como Pacotinho. Treinava ainda tenho ganhei a raquete Uniesp, tem uma raquete com... Uniesp, inclusive, patrocina o pessoal. Ainda tem. O pessoal que treina, as meninas treinam pelo Uniesp. Tem um grupo. O Uniesp incentiva o beach tennis. É muito interessante também. É muito bacana. Vamos lá, acabou, doutor Brato? Nosso tempo, Pomodoro Time. Vamos lá. Vamos voltar agora, vamos pegar o gancho aqui. Do desenvolvimento, né? Do farol do desenvolvimento. Vamos agora para essa questão da sociedade civil organizada, Vamos lá. tentando mudar o panorama Vamos lá. A realidade do dia a dia. Eu faço parte do farol, acho que quase 3 anos, desde quase do início. Peguei com um pouquinho só de tempo. E é um grupo de pessoas que tem um destaque em todos os setores produtivos, né? Em toda a área, praticamente. Acho que a gente tem educação, tem tecnologia, construção civil, agro, enfim. Tem a parte de saúde também é muito forte. E aí é um grupo de pessoas, 53 pessoas atualmente. Nesse momento não entra mais, a gente faz sempre uma análise de cenário, do que o farol está precisando. Então não é assim, eu quero entrar e entra, né? Tem e aí a gente trabalha muito a Paraíba com o aspecto de Estado e não de governo. Ou seja, a gente não faz planos para Paraíba de 4 anos, de 8 anos. A gente faz planos de 20, sabe? Quando discute mobilidade urbana, discute num tempo maior a parte de saúde, a parte de infraestrutura, turismo é um tema que a gente discute muito, né? Ai, que massa, João Pessoa está na bola da vez. E aí? Como é que a gente resolve esse BO, né? Tem muita gente, tem muita... Como a turma jovem fala, tá hypada, né? E aí é um problema bom que a gente tem que resolver, né? Com todo o sucesso, vem uma demanda que a gente vai ter que fatiar e organizar. Então, na realidade, um grupo que está muito engajado, não é um grupo político, mas tem que andar com o poder público, a vez da situação, independente de partido, é quem está, né? Quem planeja, quem discute. Por exemplo, eu entrei um pouco, acho que uns 6 meses, 1 ano antes da eleição para governador. Então, no segundo turno para governador, nós tivemos a entrevista, quer dizer, uma reunião com João Azevedo e com Pedro Cunha Lima, separadamente. Reunião mesmo, a gente nunca faz debate, a gente faz reuniões. Agora, para prefeito, com todos os candidatos elegíveis, né? Tendo lá a representação na Câmara Federal, nós fizemos reunião com todos. Com Queiroga, com Rui Carneiro, com Cícero, com Cartacho, enfim, com todos. E aí a gente discute... Deixaram o Sarmento de fora, né? Foi? Não, foi. Tô brincando. Mas foi São nesses partidos pequenininhos. Que não tem representação... Tem uma lógica lá nos debates que eles a gente estava preocupado com isso e a gente seguiu bem à risca. E aí a gente discutiu isso, né? Quais são o que é o futuro da Paraíba? O que é que vai ser trabalhado? Qual seria a proposta do farol? O farol, prática, o fim prático me perguntar objetivamente, eu te diria que o farol é um conjunto de pessoas com muita experiência. Eu faria uma semelhança com um conjunto de consultores à disposição para discutir aspectos de desenvolvimento da Paraíba.
O nosso objetivo também é chegar muito próximo ao que acontece em Maringá, de a gente trabalhar por projetos, de contratar projetos, de receber apoio do setor público, desenvolver projetos e executar projetos. Mas hoje, esse grupo que banca o Farol, então a gente está nessa passagem aí, a gente vai começar agora uma nova gestão, né? Foi Chico Nunes, o presidente anterior, Zé Carneiro era o Chico Nunes, o presidente, Zé Carneiro, vice, agora Zé Carneiro, presidente, eu vice, no próximo eu presidente, e outro vice, e assim vai rodando. Vou deixar o convite aqui no próximo para voltar quando presidente aqui já. Aí já vou voltar mais abusado. Já. Aí já não sabe se vai ter agenda. Aí não sei já se você agenda, porque... Tu entra na presidência quando? Vice-presidência agora em maio. A gente vai falar, vou convidar vocês. A gente vai ter a gestão de quanto tempo? 2 anos. Mas aí vem a importância do Farol, porque está todo mundo comungando do mesmo propósito ali, do mesmo objetivo. E é muito interessante. Que pelo que eu entendi, visa... Tem os pilares. Fiscalizar, de certa forma, o poder público para dar andamento nesses projetos de longo prazo que são, hoje... São exatamente. difíceis de imaginar. Nós tivemos uma agenda. Para vocês terem uma ideia, né, de como funciona. Nós tivemos uma agenda com o Geraldo Alckmin em Brasília ano passado. Então, nós não levamos demanda do Farol. A gente discute com o poder público o que é que está em andamento, como é que a gente pode... sabe, a gente levou lá a demanda do Porto Seco, por exemplo, que é algo que está se discutindo muito. Então, o Farol vai e discute. Ele recebeu a gente passou amanhã lá em Brasília, um grupo de 10 pessoas. Então, a gente articula as demandas do setor produtivo com as demandas que estão no gatilho, vamos dizer assim. Porque a gente não pode andar separado, porque, de repente, o setor produtivo tem uma demanda, que não está sendo mas ou já passou, não está. Mas a gente chama também em conversa, a gente tem muita abertura, tanto na prefeitura quanto no governo, e discute, secretário de Planejamento. A gente sempre tem uma articulação muito bacana para discutir o que é que a gente pode fazer, sabe? De colaborar. Agora, centro histórico é algo que a gente discute muito, né? Então, o Tiago Lucena faz parte do Farol. E tudo está conectado, né? Quando você fala do Farol com expoentes de cada setor da sociedade... Sabe? Para mim é algo tão matemático de que qualquer benefício na cidade é benefício para todo mundo, né? O patrimônio da cidade, sejam ruas, é de todo mundo. Então, assim, não tem esse pensamento. É sua responsabilidade, eu aqui cruzo os braços, tá vendo, duvido que dê certo. É burrice, porque isso vai impactar em você de alguma forma. Até porque os recursos do poder público são escassos. São limitados. Sim, e tem que ser utilizados de forma inteligente. Se o poder público não tiver aberto à iniciativa privada com ideias, com recursos, como você estava comentando em Maringá, que às vezes alguns empresários se juntavam e eles mesmos faziam a obra pública. Porque, sabe? Porque era de interesse para eles. Total. E aí você vai nesse pensamento construtivo, literal, porque se fala muito. Eu acho que hoje em dia a gente está num momento muito chato, que todo mundo filosofa demais. Se as pessoas fossem 3% do que elas publicam na internet, o mundo estava salvo e subia todo mundo com um foguete amarrado. É o metaverso. Né? O inferno ia falência, porque não ia ninguém descer, só subir, porque as pessoas filosofam demais e fazem pouco. Sabe? Então... Érica, a dúvida, na questão dessa, quando vocês se unem com o pessoal da política, há uma carta de intenção? Existe uma carta de intenção? Vocês firmam uma carta de intenção? Sim. E aí outra pergunta que eu teria, vocês participaram... Todos os políticos que nós tivemos reunião, tivemos a carta de intenção. E participaram, por exemplo, de audiência pública para o PPA, para a LU? Também participa. A gente sempre é convidado. Para poder... sempre. Né? Sempre é convidado para ser ouvido. A gente tem aí uns convites bacanas que eu acho que mostram mais como as pessoas estão entendendo o Farol, sabe? E eu acho que a classe política mesmo, as pessoas interessadas de verdade em desenvolvimento, estão entendendo que ali, tem ali um grupo qualificado. É isso que eu digo, eu como prefeito... Que a gente pode usar. Eu digo assim, gente, a palavra é essa, usem. Quando nós fomos na outra vez para Brasília, que foi com a bancada federal, inclusive o Farol teve mais audiência do que lá o encontro de prefeitos. A gente ficou super honrado, porque não faltou ninguém da bancada federal. Estavam todos lá, só não estava a Daniela, porque estava viajando, mas todos estavam lá, de senadores, de federais e tal.
E o meu discurso, a minha fala lá, que tem até no Instagram, foi essa. Estamos aqui, cada um pagando do seu bolso para contribuir com a Paraíba melhor. Nos usem. A gente está aqui, dispondo do tempo, que é o nosso ativo mais caro. Mais precioso. Né? Mais precioso. A gente está aqui, Usem, vamos sentar, vamos discutir. E eu acho que essa mensagem é muito bem recebida por todos. A gente tem uma relação muito bacana com a bancada federal da Paraíba. É uma prática que se outros prefeitos começassem também, ou outro prefeito não, outras organizações e municípios começassem também a demandar, talvez tivesse um bom resultado para o município. Não é difícil, é só você fazer diferente, né? Não é mais esforço, ao contrário, às vezes é até menos. Quando você põe processo, organiza, bota quem cultura, sabe fazer. É questão cultural ali. Eu acho que deve ser tão chato você liderar quem não sabe fazer. Deve ser uma dor de cabeça tão grande. Você acaba tendo trabalho para explicar e depois fazer. Deve ser. Lá no IES eu digo assim, a gente tem que chegar para esse resultado. Eu confio muito na liderança e cada um vai fazendo o seu e a gente vai lá, discute os resultados e tá ok. O que não tá ok, a gente senta, repensa. Mas é óbvio que tem os percalços, porque como eu te falei, né? A gente trabalhar com pessoas, você lida aí e hoje que existe uma supervalorização do que eu penso, não minimizando nada, não estou falando de patologia. Estou falando de cultura, de sentimento. Eu sinto demais, eu penso demais e tal. E às vezes, gente, é trabalho. A gente não pode ser aqui. Uma vez eu estava numa reunião e a pessoa dizia assim, eu falo alto porque eu sou assim mesmo. Eu disse, mas você vai ser assim mesmo na sua casa, porque aqui você não pode. Né? Assim, com jeitinho a gente chega e diz, porque as pessoas confundem. O trabalho não é uma extensão do que você pensa. Essa questão de felicidade no trabalho é super importante. Mas, sem firulas e sem filosofias, não pode ser mais importante a felicidade do que a produção, porque você está sendo pago para ter uma produção. E volto a dizer, eu falo com muita tranquilidade, porque eu sou paga para fazer alguma coisa. Eu, Érica. Né? Então, eu me incluo completamente. Ele vai aquela questão da missão institucional, né? Missão. Tem os valores que voltando ali para o gestor público, o servidor público tem que ter. Tem que incutir isso na mente. Você tem que produzir. Tem que estar na ponta da língua. Vamos voltar lá. Você tem que funcionar. Tem que funcionar. Você tem que funcionar. Né? Você está sendo pago para funcionar. A nossa missão do Uniesp, antes, eu digo assim, não era uma missão, era um poema. Era enorme. E a gente discutiu. A gente está aqui para trazer uma educação de qualidade, transformar o mundo e mudar pessoas com experiências impactantes. Pronto, a gente sabe na ponta da língua. E tchau, e é isso. Isso é essencial, né? Porque e é isso. Você tem que fazer o planejamento estratégico, criar lá a missão, os valores, a visão, mas todo mundo tem que saber e viver aquilo. Um conhecido meu, consultor, certa vez chegou para fazer o check-in no empresa aérea e ele perguntou para o funcionário da Azul, salvo engano, qual a missão de vocês? Aí o cara ficou paralisado assim, não, qual a missão da empresa? Porque ele queria saber se os funcionários sabiam. Porque não adianta a alta direção fazer um planejamento e as pessoas é você engajar, né? É você engajar as pessoas naquilo. E tem que ser, senão você não pega a responsabilidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Você entender para que você está ali. E de forma muito objetiva. Acho que o Levi tem um exemplo interessante. Eu ia falar, eu tenho, mas não ia citar para não perder a oportunidade de Érica falar. Sabe? Não, pode falar. Não, mas era a questão da escola. Eu tive uma diligência no município onde eu entrei para resumir, eu entrei na sala de uma diretora de uma creche e atrás tinha uma plaquinha, valores, missão, tudo. E todo problema da creche ela botava com uma foto dizendo qual era o problema. Só um parêntese. Na maioria dessas escolas, quando você entra, tem a foto do prefeito. Era aí onde eu ia dizer. Mas na outra... Tá. Aí na outra, nessa que a gente foi, eu juro a você, quando eu entrei, logo quando a gente parou o carro, que eu olhei, eu disse, rapaz, que creche bonitinha, isso daqui, papai, eu me agradei a forma como os professores, todo mundo envolvido. Não era porque a auditoria tinha chegado, era porque você via que era uma questão da rotineira. Quando eu fui na outra creche, o que é que tinha atrás da diretora? Era a foto do gestor lá do município. Aí a creche era esculhambada, todo mundo. Então, assim... Aí eu Quem é o mais importante? Pronto, é o que eu lhe digo. As pessoas na que outra, fazem... você chega a sentir que realmente o pessoal estava envolvido, porque eles tinham uma visão do que era. Cada um dali sabia. Você tem que Quem saber. Limpava o banheiro, sabia. Ali era fácil. Então, isso aqui ficou bem emblemático que eu cheguei, testemunhei que tem. Isso aí realmente envolve. Se cada um sabe sua função,
A pessoa sabe que aquela função de limpar o banheiro está ajudando na educação da criança. Muito, a gente fala muito isso. Não é que ele está limpando o banheiro, ele ajuda na educação da criança, do jovem. A gente fala muito isso. A experiência, lá a gente fala a experiência do aluno, a experiência do aluno é um combo, é tudo. Né? Então, assim, cada um faz a sua parte, e se alguém não fizer, aí é aquilo que eu falei do processo, o processo vai sair mal feito. Então, você tem que identificar pessoas que queiram estar ali, porque a gente não faz mágica. Inclusive, eu lembrei agora de mágica, eu digo aos alunos, às vezes, quando eu estou com os alunos, eu gosto de falar muito diretamente, né? Não tem tempo para a gente fazer filosofia, então eu não falo como reitor, eu não falo bonito. E aí, nas últimas vezes que eu tive com os alunos, na colação de grau, inclusive, eu disse isso. Eu disse, olha, eu não falo mais que o Uniesp forma os melhores profissionais. Falava e parei de falar. Isso no meu discurso na colação de grau. Por quê? Porque a gente só faz 50%. 50% são vocês. Então, eu não vou garantir algo que não é 100% de responsabilidade minha. Ninguém está saindo informado. Ninguém está saindo informado, eu digo isso. Ninguém está saindo informado. E eu passei a dizer isso, eles ficam assim meio espantados, mas eu acho que faz efeito. Eu digo assim, eu não tenho varinha de condão para transformar aluno medíocre em bom profissional. Então, ou começam desde o primeiro dia que põe o pé aqui, ou você vai escolher se você vai entrevistar para a sua empresa ou se você vai ser o entrevistado. Ponto. Né? Então, assim, deixa não tem tempo. Quando eu me formar, eu vou fazer uma pós. Não. Sua vida profissional começou desde o primeiro dia. Mas né? Agiliza, meu filho. Fazer um parênteses, só essa questão da comunicação. Essa comunicação é a comunicação de hoje, né? Comunicação direta, sem floreios. Tem que ser. O tempo hoje está mais... Até o cidadão, o cliente, pede isso. É uma coisa mais direta. E você lidar com a interpretação das pessoas. Exato. É a pior coisa do mundo. Então, eu brigo dizendo assim, ninguém na vida, nem na minha vida pessoal, nem na profissional, vai ter o trabalho de pensar sobre o que eu estou pensando. Porque antes de pensar, eu estou dizendo. Então, a gente curta o caminho. Exato. Sabe? E eu acho que as relações têm que ser muito transparentes. Só dando uma ré, quando a gente falou nessa questão de você se preparar e das pessoas filosofarem muito. Hoje, as pessoas têm muito, eu costumo dizer, o pensamento de 1º de janeiro, né? Em qualquer conversa de gestão, você pergunta, qual o seu propósito? O que é que você quer? Quer mudar o mundo? E, como eu disse, não faz 3%. E uma vez uma aluna chegou para mim e disse assim, onde é que a senhora quer estar daqui a 10 anos e tal. Já contei a história várias vezes, mas eu acho que é uma história tão emblemática dessa geração. E eu olhei para ela estava fazendo entrevista. A senhora é líder, corredora. Acho que faz uma imagem, coitada. Não sabe que eu vou me maldizendo. Acordo para correr me maldizendo. Às vezes vou trabalhar sem saco. E ela disse assim, o que a senhora quer aqui a 10 anos e tal? E acho que ela queria uma resposta linda e maravilhosa. E eu disse assim, bem sério, eu disse, eu quero estar aqui. E ela olhou bem decepcionada. E eu disse assim, a bichinha bem novinha. Eu disse assim, minha filha, deixa eu responder a você. Você acha que para eu estar aqui daqui a 10 anos, eu não vou ter que ralar, me ferrar de estudar, de trabalhar, de engolir sapo, né, de tudo, porque você trabalha com gente, você tem que ter... pouco. Para poder estar aqui. E outra coisa, eu disse ali, outra coisa. Se eu não fizer bem e alguém vir e me substituir, eu não sou vítima. Tá tudo certo. Alguém melhor lhe substitui em tudo na vida. A lei da vida é essa, né? Se você não segurar a onda, e aí vem a questão do jogo ganho, às vezes, do funcionário público, enfim, de relacionamentos, de tudo. O jogo ganho é a pior coisa do mundo, porque você tira a sua energia e você se distrai. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa da caça, né? Se você der bobeira... Tira atenção. Então, assim, essa geração que é muito imediatista, e às vezes as pessoas pensam que é fácil, para você estar no seu lugar, para você estar, eu ralei muito para estar aqui. Nada caiu do céu para mim, né? Então, assim, essa geração, a gente vai ter que ter um trabalho muito maior, porque é uma geração imediatista que tem muita informação, eu brinco, tem muita informação e pouco juízo para processar. Aí danou-se, porque aí... né?
E é complicado. E o juiz fica perturbado com o excesso de informação. Você já se tocou? Não existe mais Não, curiosidade. não. Curiosidade demora 5 segundos. Porque é muito De rápido. nada. Não tem espaço para curiosidade. De nada. Antes, Não tem espaço. você vai se desenvolvendo e as informações vão chegando de acordo, né, com a caixa preparada para receber aquela informação. A gente não tem mais isso. Ninguém fica mais, nessa geração, quem tem filhos, sobrinhos, sei lá, quem convive com a geração aí, essa geração mais nova, eles não usam a palavra nervoso. Tô nervoso para uma prova, tô nervoso para um encontro. É ansioso. Já pulou etapa. Ninguém é mais nervoso. Eu estou ansioso para a prova, eu estou ansioso para o encontro, eu estou ansioso porque vai acontecer isso. Então, assim, já é uma galera muito pilhada. E se não botar o pé no freio, como é que vão ser essas pessoas? A minha tem 2 palavras, ansiosa no mercado de trabalho. E entediada. Entendeu? Porque é tão... Não, quando é para sério. um pouco em casa, assim, ela tá entediada. É algo que a gente tem. Movimento o tempo todo. Que a informação, né? Não fazer por ele, sabe? Como eu te disse, eu sou muito assim. A gente tá muito numa situação de, o bichinho, deixa eu ensinar. Não, a vida é assim. Eu digo a minha filha, a minha vida tá feita. Hoje eu me sustento, vivo bem, porque eu trabalhei muito e pronto. A sua não tá, não. Corra E a atrás, minha né? está feita, não é garantia para a sua, não. Então, corra atrás, como eu falei do estágio. Você quer fazer estágio? Bacana. Faça algo que mereça ser pago. Né? Eu posso até abrir uma porta ou outra. Você me conhece, diz a ela que tem uma vaga de estágio, tal. Mas segurar, não segura. Se manter... Né? É a questão do jogo. Entrar, você pode até entrar. Mas quem segura você lá... É você. E serve para tudo. Exato. Né? Serve para tudo. Então... Para tudo. Até pro gestor, se quiser ser reeleito. Exatamente. Para tudo, literalmente. Para tudo. Porque para o gestor é um desafio também considerar essa nova sociedade, onde os jovens que votam... E as pessoas são mais críticas hoje, né? Mais críticas. Antigamente, você estava num comício que tinha antes, e você, como é o nome daquela mulher fulana? Ô, dona fulana, pronto. A família, até morrer, voltava na pessoa que chamou pelo nome. Hoje o povo é mais malo, o povo é mais crítico. O que recebe dinheiro não é o que vota em você, não. Pesquisa Não, mais, você vê nos debates políticos hoje, aí o Google bomba, né? O Google, eu acho que agora vai ser o ChatGPT no próximo debate. As IAs, né, da vida. Para perguntar se é verdade, é mentira, é o que ele está falando ali no debate. A proposta é de fato, foi o que ele fez, o que não fez. Está bem mais crítico. Falando de IA, na questão, na parte de gestão, a IA ajudou em algum... Muito, e vai ajudar bastante. Sou super a favor. Acho que não vai substituir ninguém. Não tem nada fantástico no mundo de Bob. Acho que vai substituir quem faz pouco. É isso que eu ia dizer. Acho que vai substituir, sim. Quem faz pouco. Quem não sabe usar a tecnologia... É a mesma coisa da Revolução Industrial. Está dando a capacidade de você produzir Exatamente mais. a mesma coisa da Revolução Industrial. Tudo que for mecânico... Quem não vai sumir. Quem não sabe? Evoluir... Eu acho que assim, quando as pessoas me perguntam muito isso em entrevistas, quais são as profissões que vão sumir? Acho que muitas vão surgir e muitas naturalmente vão se transformar. Sim. Mas assim, o profissional vai ser aquele profissional antenado que domina, na minha opinião, pós-pandemia, a maior virtude que um profissional pode ter. Não é aprender, é desaprender. Sim. Para mim, é a maior virtude moderna Para não ficar preso que você a uma tem que realidade aprender. não existe mais. É você desaprender e dizer, ok, passou. Agora é assim, sabe? Então não cabe mais. Eu aprendi assim tá certo. Pior ainda, quando a gente fala de comportamento, aquela pessoa que batia na mesa, eu tenho uma personalidade forte. Quando eu digo uma coisa, eu não volto atrás. Burro, burra, porque quem é inteligente é óbvio que volta atrás. Óbvio que você revê seus posicionamentos, é óbvio que você revê as situações, óbvio que você sempre tem que estar alerta à opinião do outro. As pessoas têm uma dificuldade gigantesca com isso. Muita gente chega para mim, antes de falar, diz assim, professor, olhe, não é crítica. Aí eu corto logo, digo, que pena. Pois eu queria que fosse. Né? Com certeza. Não é, as pessoas têm um medo de se posicionar. Você tocou num ponto assim, para o gestor em geral. E o gestor é muito isolado, muito sozinho. Se você não abrir espaço... E muitas vezes cercado de pessoas que ficam bajulando. Exatamente. Esses bajuladores não acrescentam nada. Aí vem a questão de novo do processo. Né? Por que processo? Porque no processo, não importa o que você fala, importa o que você faz. Óbvio que eu, como gestora, óbvio que vai ter gente que trabalha comigo
que eu vou rir mais, tomar um café e tal. Mas quando serve a ponta do lápis, você vai comparar e vai dizer, não, essa pessoa não teve nenhum benefício de nada. E a questão do processo... Entendeu? Aí você, relaxa, não tem problema nenhum em tomar um café, em rir e tal. Porque no meu resultado, as pessoas vão perceber que todos são exatamente da mesma forma, que funciona o trem da mesma forma. Né? Então, isso eu acho que é importante. E julgando pelo processo, você não é iludido, muitas vezes, pelo resultado. Porque, em certas situações, se o processo é seguido adequadamente, às vezes acontece algo inesperado e o resultado não é o desejado. Mas o processo foi respeitado. E você entender. Acontece com a gente. Hoje, no NIES, você perguntar assim, qual é hoje a nossa maior dificuldade? E acho que de muitas empresas privadas. É você fechar o vale quanto pesa. Hoje... Tirando as de medicina, que muitas trabalham com qualidade, nós somos uma das poucas, vou dizer única, mas que trabalham com qualidade e que são multicursos. Mas a gente sofre super, porque a vizinha está dizendo assim, sopre aqui, parabéns, você está matriculado, um ano de feira no Carrefour e um carro na garagem. Se você se matricular até amanhã, em 24 horas. Sabe? Então, assim, mas aí a gente tem que estar, eu como gestora, os gestores da área, antenados com o mercado, para entender e arriscar. Nós queremos, sim, ser o mais caro. Porque nós trabalhamos com qualidade e peitar isso. E a gente tem feito isso. E tem dado certo. Sabe? Eu acho que esse é o... O líder não pode ter medo, né? Senão ele fica em casa. Verdade. Érica, a sua visão, a perspectiva de futuro. Daqui, o que é que a gente tem? O que é que o Farol de Desenvolvimento, o que é que Érica vê no futuro das lideranças públicas e da nossa sociedade? Eu acho que a gente está vivendo um caminho sem volta. Sabe? Eu acho que não é todo mal nós termos uma facilidade de informação a todos. Eu acho que as pessoas vão pegando uma maior consciência e uma maior crítica. Então, naturalmente, as pessoas têm que se mexer para entrar naquela linha. Então, eu acho que eu sou super positiva, assim, esperançosa com a classe política, com o setor público, com essa parceria público-privado. Como eu te disse, eu não boto no mesmo cesto todos os gestores, nem gestores, nem colaboradores do serviço público, porque eu já fui e sei que muita coisa bacana funciona. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter a necessidade de se igualar com os processos. Então, quanto mais processos vier, menos... Ei, fala ali com fulaninha, tu conhece fulaninha? Conhece. Pede para ela agilizar meu processo. E com a tecnologia, né? Eu digo assim, para quem quer ser desonesto hoje, tem que ter muito peito. Porque tudo se cruza na tecnologia. Tudo é cruzado, tudo, né? Você faz uma vez eu botei o meu nome no escavador, me assustei. Ainda bem que tá tudo certinho. Mas, né? Então, assim... Não, escavador, o chat também já dá um... Sabe mais do que eu de mim mesma. Mas é isso, eu sou super esperançosa. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto de convergência do público-privado. Eu acho que é uma necessidade, não é bondade nem simpatia de ninguém. Necessidade. É uma necessidade. Bem para todos. Né? Porque eu só vou dar um pouco de adubo nessa... Não adubo não, só injetar um pouco de catalisador nessa questão. Tu sabia aquela região ali de Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, que região? Ali é um polo de indústria da parte de... Têxtil, né? Têxtil. Quem cresceu aquilo ali foi mais ou menos uma ideia feita essa daqui que tu tava, o Farol. Chamava-se o Prosertão. Pegou um setor produtivo, se uniu com se organizou, foi lá, conversou com ela e aí começaram. Então, assim, veja o que não conseguiu fazer naquela região. Que ali tem que ser, porque o setor público sozinho não consegue. Né? A gente tem várias parcerias. O próprio SUS, na parte de hospital, você tem várias parcerias com o setor privado. Não dá conta sozinho o setor público. Na parte jurídica, na parte de tudo, tem que ser. É interesse de todos. É interesse de todos, né? É um caminho sem volta, é redundante. Exato. A gente tem uns trabalhos lá no Tribunal de Contas com relação a festas juninas. E tem aqui na Paraíba algumas experiências espetaculares, onde o poder público cedeu espaço para a iniciativa privada pagou, bancou para organizar a festa, para organizar o São João. Ao invés do Estado, do município, gastar rios de dinheiro com festas, a festa é interessante para todo mundo. Então, a iniciativa privada tem interesse em fazer a festa e reduz o custo para a sociedade. A gente tem, acho que a gente teve essa semana reunião, ou vai ter, lá com o Tribunal de Contas, de várias parcerias que a gente faz. A campanha de sustentabilidade
Que eu até quando eu fui lá, acho que foi semana passada, sei lá, uns 10 dias atrás, eu disse, eita, tá desatualizada, para fazer de novo. Foi o Niesp que fez. A gente tem umas parcerias bacanas que dão super certo. Tem que ser, não tem volta isso, não. Não. Minha amiga Érica, a conversa está muito boa. Eu falo demais, né? Sabe que no meu podcast que eu fui, eu levei um carão do meu pai. Meu pai disse assim, deixa o povo falar. Você parece uma metralhadora, descendo a ladeira sem freio. Que o povo chega e fica assim, olhando pra você. Aí eu disse, não, meu pai, eu vou ser mais fina, mas também nem consegui. Foi eficiente nas palavras. Aqui, hoje foi uma aula de gestão gestão de pessoal. Quando ele vê, ele vai me dar carão de novo. Muito gestão de pessoal. Muito interessante. Foi super interessante, super importante para o gestor que lida com pessoas. A responsabilidade de todos, né? Deixa uma mensagem aí, Érica. Muito obrigado. Deixa uma mensagem para os nossos gestores aí que estão assistindo. Se tiver um gestor aí, diga... Não, eu acho que a mensagem é estar dentro do processo, organizar de forma que tire as variações das pessoas, ou seja, os processos bem definidos, com gestão bem definida, gestão de resultados e um olhar para as pessoas nesse entendimento de que as pessoas são importantes dentro dos processos, mas esse entendimento também que cada um tem que entender o seu papel, sabe? Eu acho que muito mais, porque entendendo o seu papel, você vai fazer mais de boa, você vai conseguir acompanhar e, consequentemente, ser mais feliz. Eu acho que a sequência é essa. Não é você fazer as pessoas felizes para que elas trabalhem melhor. Eu acho que quando você organiza os processos, as pessoas ficam mais confiantes, ficam mais tranquilas, sabem como elas vão ser avaliadas, que eu acho que é importantíssimo ter muita transparência nisso. Eu entender o que esperam de mim e como eu vou ser avaliado, já tira aí uma fatia grande de ansiedade, né, de você estar disposto ao humor daquele líder, enfim. E é isso, entender e fatiar os problemas, fazer com que a equipe entenda que tudo é responsabilidade de todo mundo, em variações, em proporções diferentes, mas todos os colaboradores, todos os funcionários têm a devida importância, né, dentro da empresa. Eu só espero que o poder público tome esses conselhos, escute. E tem tanta gente bacana, como eu disse, do poder público, a forma de entrar no poder público. Que o farol ilumine, a proposta seja luz. A forma legítima de entrar, através de concurso público, de tudo. Tem tanta gente bacana, né? Exato. Aproveitem aí essas cabeças pensando. Muito obrigado, Érica. Eu que agradeço. Agradecer demais, viu? Eu que agradeço. E o convite está de pé. Depois voltar aqui quando o presidente não conseguir essa agenda. Eu era diretora e virei reitora. Aí eu chamei todo mundo bem sério na minha sala, porque eu saí do MEC, né? Aí eu chamei todo mundo bem sério na minha sala, eu queria fazer algumas considerações. Aí disseram, não, professora, eu disse, olha, primeiro, eu quero umas coisas douradas aqui na minha sala. Eu quero uma cadeira bem grande. Eu quero uma foto minha grande, porque eu era diretora e agora eu sou reitora. Agora eu não tomo mais café preto, só cappuccino. Procurar uma vaga na agenda. Aí o povo, professora, a gente pensando que era uma coisa séria, a gente riu na brincadeira, mas é isso. Levar a vida com bom humor. Bom demais. É necessário. É importantíssimo. É necessário. Nossa proposta. Obrigado, professor. Obrigada a vocês, foi ótimo. Valeu.